Oiê. Oiê, bom dia. Bom dia, Iago. Tudo bom, querido? Vocês podiam pelo menos dar um oi em áudio, né? Já que em vídeo é essa vergonha toda. Oi, Sor, bom dia. Ó, bom dia. Aí apareceram os riquinhos do prof, que amor, os riquinhos. Quem mais tá aí na jogada? Tá todo mundo aí, mas tudo ainda. Escovaram os dentes já essa hora da manhã? Tainá, tu escovou os dentes, Tainá? Olha, Tainá. Não tem mais ninguém por aí, o Iago, é só tu que tava na área. Socorro. Essa gente preguiçosa aí. É engraçado, na turma. A turma de vocês tem mais do que 8 pessoas, não tem? Por que aqui só aparece 8? Ah, tá, tem mais uns ali. Oiê. A Rita tá conectando agora. Oi, Rita. Ó, chegamos em 9. Ah, tá, ela deixa espaço ali para caso as pessoas vão chegando, daí vão se conectando. Ok. Oi, Riquinho. Rita, aparece aí para eu te ver, Rita. Ontem eu te vi numa foto com o namorado bem bela, né? Para os outros, tu te apresenta. Vamos lá, Rita. Aparece aí. Não é? Ah, era meu primo. Nossa, tá, desculpa. Eu dar uma foto ali abraçado e tal, né? Daí eu já fiquei pensando, tá de namorado e tal. Mas era só primo. Ok. Tranquilo, Rita. Essa vida. Tá, pelo que eu tenho visto aqui, eu tenho que concluir questões ambientais com vocês. Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, em ambiental, para depois eu poder avançar. Tá. Queridos, eu vou precisar sair e depois eu volto, porque o slide que eu precisava de vocês, para vocês, não está ali na coisa que tem que estar. Então, eu vou sair da reunião e já volto, tá? Então, ninguém foge daí. Na verdade, não sei se a gente sair pode entrar de volta. Pode, né? Alguém sabe isso? Pode sim, Sor. Tá, valeu. Então, eu já estou
Oi, estou de volta, consegui ajeitar umas coisinhas ali, quer dizer, espero que eu tenha conseguido, né? Vamos ver se aparece aqui esse troço, essas tecnologias, vou te contar, né, meu? Mas acho que está aí. Na semana passada eu estava discutindo com você sobre questões ambientais, né? E, e daí, olha só, Tainá, Oi, que senhor. rico. Oi, Tainá, quem é essa criança, né, Tainá? Meu sobrinho, senhor. Ai, que amor, Tainá, riquinho, lindo do sobrinho da Tainá, bem gordinho ali, ó. Ah, se não dá vontade de pegar essas bochechas e morder essas bochechas, Tainá. Nossa, como é o nome dele? É Valentim. Valentim. Oi, Valentim. Riquinho do Valentim, que amor. Tchau, senhor. Muito... Tchau, querida. Falou aí. E depois tu volta para aula. Ai, ai, que amor, uma criança. Ah, uma criança. Tá, então na semana passada eu considerei com vocês, provavelmente trabalhei então, né, sobre determinados tópicos das questões que a gente chama então de problemas ambientais, né, ou de questões ambientais, e avancei em alguns desses tópicos. Eu honestamente não me lembro até onde eu fui. Acho que ilha de calor foi, acho que poluição foi, queimadas acho que foi também, desertos também foi, espécies vegetais, acho que isso aí também chegou aí. Pantanal. Acho que nos POPs eu não cheguei nos POPs. Desertos, queimadas. Eu não me lembro se cheguei a queimadas. Poluição, eu estava por aqui. Alguém tem uma ilha de calor? Alguém está ligado se eu cheguei a trabalhar ilha de calor? Se eu cheguei até a ilha de calor? No fim, eu acabei fazendo uns slides aqui que não seguiram bem a linha do livro, né? Então, por isso que deu uma distanciazinha, assim, uma diferençazinha, mas está tudo. A maior parte das coisas está no livro, né? Só porque eu peguei os slides, porque essas imagens do livro são boas para o próprio livro, mas elas não são tão boas assim quando a gente passa para slides, né? Porque ela fica meio esmaecida, assim. Então, no livro ali também tem efeito estufa, tem ilha de calor, também tem situação problema. Né? Ah, tá, eu fiquei de ver umas coisas dentro do livro. Ah, tá. É. Tá, eu fiquei de ver umas coisas dentro do livro, mas eu vou concluir primeiro aqui lá nos nossos slides, depois nós vamos para o livro, tá? Ó, eu vou dar uma como ninguém me respondeu aqui, então eu não sei. Tá? Tu não falou de ilha de calor de Santana. Ah, tá. Então eu não falei de ilha de calor. Então tem que trabalhar daqui em diante. Então, provavelmente, deixa eu ver aqui, então, ó. Tá, então eu vou retomar aqui considerando os chamados gases do efeito estufa, né? Então, normalmente quando eles pedem, isso aqui é uma coisa eu acho que sabida por todos, né? Tipo, às vezes eu penso assim que essa parte aqui é uma parte que os colegas da química, eventualmente os colegas da biologia também trabalham, então pode ser que você já esteja até meio de saco cheio disso daqui, mas eu tenho que trabalhar como se vocês não soubessem, tá? Então, se tu já tem um conhecimento mais tranquilo sobre isso aí, dá um tempinho para a gente chegar na parte que tu ainda não tá, que tu ainda não tem todo o domínio. Mas, por enquanto, vamos indo. Tá? Então, os gases que provocam o efeito estufa. Né? O que nós falamos que é o efeito estufa? Então, o efeito estufa, primeiro, vamos lembrar, né? Ele é importante para a Terra, né? Ele é importante para a Terra, para se manter aquilo que a gente chama de gradiente térmico. Né? Então, esse gradiente térmico é a média da temperatura do planeta. Então, se não houvesse o efeito estufa, a Terra teria uma situação muito mais difícil para a gente conseguir conceber a nossa situação de vida. Então, o efeito estufa dá uma equilibrada nesse jogo.
tá? Mantendo aí a temperatura da Terra em torno dos 16, 17 Celsius. O que a gente está vendo, né? Observando o andamento do século XX. A gente está vendo que, a partir do momento que a industrialização ela se tornou ainda mais intensa, ainda mais forte, então essa industrialização tem lançado uma quantidade muito grande de poluentes na atmosfera, e essa quantidade de poluentes na atmosfera fica concentrada na atmosfera, né? Então, ela não sai para fora da atmosfera terrestre. Então, ela acaba gerando tipo assim, um colchão, né? Que, quando o Sol incide, então, o Sol passa por esse colchão na forma de calor, mas quando a Terra devolve, esse calor fica retido, né? Então, o resultado disso é um aquecimento da temperatura da Terra, da temperatura média da Terra, né? E entre esses gases que vão provocar isso, ou entre esses agentes poluentes, né? Então, nós temos esses que estão aí escritos para vocês, né? Sendo que o mais danado deles todos, por enquanto se fala, né, que é o dióxido de carbono, né? O mais furioso deles todos, né? Considerando também que os CFCs, né, os clorofluorocarbonos, são muito impactantes também. E aí vale lembrar daquela convenção, que foi lá a Convenção de Montreal, né, chamado Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal foi em 1985. E o Protocolo de Montreal ele estabeleceu que os países deveriam estabelecer leis que motivassem, incentivassem as empresas a buscar soluções para substituir o gás que algumas empresas, em alguns segmentos industriais, precisam utilizar em determinados produtos. Por exemplo, o gás que vai no ar-condicionado dos automóveis, né? O gás que vai ali no congelador, né? Na geladeira. Então, esses gases aí, quando escapam, eles vão para a atmosfera, os clorofluorocarbonos, e eles intensificam a situação do efeito estufa, né? E além de colaborar com o enfraquecimento do ozônio e a sua própria deterioração. Então, no protocolo de Montreal, a ideia foi essa, que os governos deveriam elaborar leis que motivassem as empresas para que elas substituíssem os CFCs por outros, né, por outros componentes não tão poluentes assim, chamados aerossóis, né? Vai também nessas coisas assim de gás assim, que solta junto com aerossol, assim, esses negócios de inseticida, né? Quando tu compra ali um mata-barato, ali, tá, ali tem um gazinho junto, que é para dar o spray da saída do produto, né? E então tem um gazinho que vai ali junto, ali tá o CFC. Então, substituir isso daí, né? Em alguns países, essa substituição foi feita mais rápido, né? Em outros países, as empresas percebem, e que é o nosso caso do Brasil, né, que países subdesenvolvidos em geral, existem as chamadas leis que são ambientalmente frágeis. E essas leis sendo muito frágeis, ou tem a lei e não tem fiscalização, ou nem tem a lei. Ou pior, não tem nem lei nem fiscalização, né? Então, essa é uma situação delicada para alguns países que acabam recebendo essas empresas que, nos seus países de origem, elas cumprem a lei, mas nos países fora de onde elas estão, e elas estão presentes, elas não cumprem a lei lá fora. Então, isso causa realmente um sério dano, né, na condição ambiental. Tá? Os demais gases ali, né, também conhecidos, né,
o metano, CH4, muito tem se falado da vaquinha, né, dos pum da vaquinha, né? Então, a pecuária bovina, principalmente, entrando aí como uma das grandes responsáveis também pela provocação do efeito estufa, né? Os HFCs, os PFCs, né? E os SF6, né? O hexafluoreto de enxofre, né? Compondo, então, essa dinâmica de gases provocadores do efeito estufa. Tá? O aquecimento global, ele tem tratado com uma certa situação que volta e meia temos uma certa indisposição nesse jogo, né? E aí eu disse para vocês outro dia assim, ó, que o que a ONU fez? O que a ONU tem feito? A ONU, ela tenta reunir a inteligência, né, através dos cientistas. No passado, os cientistas trabalhavam um tanto isolados. Cada cientista, lá na sua universidade, no seu laboratório, no seu centro de pesquisa, um desconectado do outro. E o que a ONU resolveu fazer? A ONU resolveu juntar esses cientistas, alguns deles, criando instituições para isso. Então acontece o seguinte, ó, empresas contratam pesquisas, no caso, pesquisadores. Governos contratam pesquisadores. A ONU contrata pesquisadores. E nos últimos anos, e isso é uma coisa delicada, né? Porque mexe em alguns pontos que talvez a gente não devesse mexer tanto assim, inclusive em vídeo. Mas olha só, né? A profissão da pessoa e o teu trabalho, eles acabam sendo o teu ganha-pão. Então, se uma empresa ela contrata um determinado serviço, ela quer que esse serviço produza um certo resultado, pode ser que o pesquisador pesquisando não encontre o resultado que a empresa gostaria. E, bom, aí tem que fazer o quê? Tem que manipular os dados, tem que jogar os dados, ou tem que ocultar determinados dados para que se chegue numa determinada conclusão. Então, nas últimas décadas, a ciência ela tem estado também em certo questionamento, né? Porque a ciência ela está servindo, às vezes, para determinados fins políticos, que não são necessariamente os fins científicos. Então, alguns cientistas se veem obrigados, digamos assim, né? Ou, às vezes, em determinados casos, até ameaçados a concluir determinadas pesquisas que saem no contraponto do que outras mesmas pesquisas indicaram, né? E aí fica esse jogo de ciência de um lado, ciência do outro, né? A ciência, porque é mais ou menos que nem a gente pensar em pesquisa eleitoral, né? A pesquisa eleitoral encomendada pelo partido X, Y ou Z, ou encomendada pela imprensa tal, tal e tal, vai produzir um determinado resultado da sua pesquisa. E esse resultado, obviamente, ele tem um certo peso sobre uma determinada comunidade de eleitores. Então, essas coisas assim que a gente vê no nosso dia a dia, mais simples, elas também acontecem no campo científico. Então, hoje em dia, nós temos gente, né, com pesquisa, com determinados dados, procurando mostrar que essa questão de aquecimento global, de efeito estufa e de ilha de calor e essas coisas assim, não são bem assim.
Né? Então, quando alguém diz, mas isso não é bem assim, já coloca o ponto inicial de uma dúvida. Né? Quer dizer, tu já fica meio desconfiado do que tu vai ler a seguir, o que tu vai ver a seguir, o que tu vai assistir a seguir, porque alguém já está dizendo, mas isso aí não é bem assim, presta atenção, olha só, isso aí é papo de fulano, de Beltrano, de Cicrano, que tem tal interesse. Então, a ciência, ela está tendo uma dificuldade muito grande de ela ser somente ciência. Né? Então, a ciência ela não está mais assim tão neutra. Esse é um problema. Ela não é só ciência, na maior parte das vezes. Vocês que vão para a medicina, vocês vão ver isso, principalmente na pressão que existe dos laboratórios de medicamentos, né? E, portanto, da indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica ela joga uma pressão para cima do médico. Bom, alguns de vocês são filhos de médicos, etc., já devem saber disso daí, né? Então, e isso é forte, né? Porque aí o cara já tem família, já está todo constituído, né? Em grande medida já fez determinadas coisas. Por exemplo, olha só, para vocês na medicina. Tá? Tu é médico e um laboratório qualquer de medicamentos, ele está desenvolvendo uma determinada pesquisa sobre um determinado medicamento novo. E daí esse laboratório paga a tua passagem, paga as tuas despesas para tu participar de um congresso lá na Europa. E aí tu fica lá no congresso, fica alguns dias por lá também, tudo por conta desse laboratório. Aí tu volta para o Brasil, está lá no teu consultório, em seguida, dias depois, chega o representante daquela empresa com um medicamento para tu recomendar para os teus pacientes. O que tu vai fazer? Vai recomendar. Né? Tu já viajou por conta deles. Né? Então, essas coisas, assim, elas estão mais amplas hoje em dia. Né? Então, tem um certo descrédito já aí, né, nessas questões envolvendo o aquecimento global, que passam também um pouco por essas situações políticas, né, ou do uso político, né, das informações científicas. Então, posto isso, eu quero te dizer o seguinte, para efeitos de prova, independente de se tu concorda ou discorda, tá? É para efeitos de prova. Tu deve marcar lá na prova aquilo que nós estamos trabalhando aqui, aquilo que nós estamos, né, ensinando, né? Porque isso é só para prova, tá? Tu não precisa necessariamente crer nisso daqui ou aceitar isso daqui. E por conta dessas coisas, como eu estava dizendo um pouquinho antes, a ONU também reuniu um grupo de cientistas para que eles tenham uma certa liberdade na condução das suas pesquisas. Então, nasceu ali, isso aí eu disse na aula passada, né? Mas só para a gente lembrar. Então, nasceu o IPCC, né? Painel Intergovernamental de Mudança Climática, né? Nasceu o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Nasceu o CEMAD, né? Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, uma série de organismos internacionais pautados, orientados, dirigidos pela ONU para dar uma referência, um suporte científico o mais próximo do neutro possível. Né? Hoje em dia também não se duvida de que a ONU possa fazer algum tipo de uso político dos dados, mas, enfim, né? Então, partindo desse pressuposto, é o que nós estamos lendo ali no textinho, dizendo assim, se a Antártida perder seu gelo, o nível dos oceanos pode subir até 65 metros. É provável que você já tenha visto, ouvido ou lido de alguém dizendo, não é bem assim. Tá? É provável. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima previu que a temperatura média da superfície da Terra suba entre 1,4 e 5,8 Celsius, né, no decorrer aí do século XXI. Nós estamos agora já nesse andamento do século XXI.
Tá? E isso devido à concentração na atmosfera de gás, o CO2, né? Então, o CO2 é o mais danoso deles todos, né? E, claro, e de outras substâncias que vão provocar o efeito estufa. Então, esse aquecimento vai se dando aí de forma global. E vai batendo onde? Vai batendo nos polos, na Antártida, vai batendo lá em cima, nos picos das montanhas, produzindo um degelo, né? Batendo lá no Ártico, nas imediações da banquisa e do permafrost. Vocês, aliás, falaram essa coisa do permafrost, eu não me lembro se na semana passada eu comentei sobre isso, mas olha só. 80% do Canadá é gelo. E embaixo desse gelo tem terra. Então, 80% do Canadá tem uma terra, um solo, que nunca foi usado. Lá em cima no Ártico, na Sibéria, na Rússia, a Sibéria é em torno de 10 milhões de quilômetros quadrados. A Sibéria, pessoal, é maior do que o Brasil. A Sibéria, com 10 milhões de quilômetros quadrados, é uma área coberta de gelo. Embaixo desse gelo tem solo, um solo que também nunca antes foi usado. Então, isso pode fazer a gente concluir que, para alguns países, o aquecimento global será uma grande coisa. É uma grande coisa. Porque para esses países, eles poderão começar a produzir e utilizar os seus solos, inclusive pesquisando o que tem no seu subsolo, determinadas riquezas minerais que ficam muito difíceis de serem usadas no tempo presente. Então, esses países, Rússia, Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, né, Islândia, Groenlândia, esses países reúnem um potencial dentro de uma reserva que nunca foi usada, que poderá torná-los ainda mais fortes do que já são e ainda mais favorecidos no jogo global, né? Porque eles têm, né? Se o aquecimento global continuar existindo, essas terras elas vão se degelar. Aliás, se vocês pegarem fotos, imagens, eu até convido vocês que façam isso. Vocês peguem imagens da Groenlândia de 30 anos atrás. Vai aí no Google, pesquisa Groenlândia 30, 40 anos atrás. E Groenlândia hoje. Imagens. E aí vocês já vão ver algumas coisas. Tá? Aí vocês já vão ver algumas coisas. Então, essa condição do aquecimento global, ela vai deixar alguns lugares em maiores vantagens e outros lugares numa situação mais difícil. Né? Onde é que as situações serão mais difíceis, têm sido mais difíceis? Exatamente nos países mais pobres, né? Nos países mais pobres. Então, é o que está dizendo ali. Aquecimento global prejudicará mais, né, países pobres. Né? O aquecimento da Terra deve prejudicar a produção mundial de alimentos, né? Onde as maiores vítimas devem ser os países mais pobres do mundo. Tá? Os países de desenvolvimento contribuíram pouco até agora com o aquecimento global. No entanto, muitos desses países devem arcar com a maior parte dos danos provocados pelas mudanças climáticas. Tá? Então, mesmo que a gente não seja tão poluidor assim numa escala global, a gente vai pagar por essa conta. E agora nós brasileiros, até nesses últimos meses aí, né, a gente, 18 meses já mais ou menos,
a gente entrou numa outra rota, né? Se nós tínhamos uma certa condução com alguma ideia de preservação, agora nós estamos tendo uma outra perspectiva, né? Então, uma outra perspectiva que está nos mostrando um outro caminho, uma outra forma de fazer as coisas, né, funcionar. Né? As regiões mais atingidas abrigam cerca de 2 bilhões de pessoas. E dessas, 450 milhões encontram-se, neste momento, subnutridas. No dia de hoje, então, existe a condição de subnutrição para 450 milhões de pessoas no planeta. Se a gente pensar assim, professor, mas o número de subnutridos já diminuiu. É verdade, né? O número de subnutridos já diminuiu, se a gente pensar em algum tempo atrás. Mas, de qualquer forma, é um número ainda considerável, né? Quando a gente pensa em termos globais, né? Considerando que o planeta tem 7,5 bilhões de habitantes, né? Então esse número aí, ele ainda é um número, né, forte para a gente tratar. 450 milhões de pessoas subnutridas. Tá? Então, essa é uma diferença ainda que pesa sobre nós. Países como Índia, Bangladesh, Brasil e vários outros da África subsaariana devem assistir a uma queda de até 1/4 em sua produção de cereais até o ano 2080. Se os dados, se os indicadores continuarem do jeito que eles estão agora, vejam que em 2080 nós vamos ter situações de fome e muito, muito fortes, caso a gente não consiga modificar o curso dessas coisas. Tá? Depois, ilha de calor, né? Ilha de calor. Ilha de calor eu acho que é o assunto mais simplesinho deles todos aí, né? É um assunto que eu acho que vai mais tranquilo. O que acontece com a ilha de calor? A ilha de calor está muito vinculada ao quê? Ao desenvolvimento urbano e industrial, né? Então, as cidades que normalmente concentram maior indústria, maior quantidade de indústrias, e mesmo de maior circulação de veículos e maior concreto e prédios mais altos. Então, na cidade, há uma tendência de a média de temperatura se apresentar mais elevada, é o que nós estamos vendo aqui no nosso gráfico, né? Olha a média de temperatura, olha o pico de temperatura nas áreas centrais. E no nosso caso aqui, de área central. E na zona rural, que está adjacente àquela cidade, onde a gente tem mais verde, olha a média de temperatura. Tá? Então, por isso que a gente diz que a cidade ela é uma ilha de calor. Tá? Os grandes centros urbanos, eles são um ponto isolado. A média de temperatura vai se apresentar superior a quem está na volta. Isso também, ilha de calor, também pode ser chamado de microclima. Tá? Pode ser chamado de microclima. Tá? E ali no teu livro, na página 513, olha ali no livro na página 513. Segundo parágrafo diz assim: alguns desses fatores são a queima de combustíveis fósseis por motores, a concentração de atividades fabris ou industriais, né? A construção de prédios altos e próximos, a intensa pavimentação que substitui a cobertura vegetal. Tá? Eu tinha falado já sobre isso, mas aqui está escrito, sublinho ali. Tá? Então, esses aqui são os fatores que promovem essa condição de ilha de calor. Tá? Na poluição do ar, né? O que a gente vê ali de poluição do ar? Tá?
Na poluição do ar, a gente percebe que as emissões, né, dos gases de efeito estufa, vinculados, né, aos chamados materiais particulados, ela se dá de uma forma muito mais intensa em áreas de forte concentração populacional e, portanto, de grandes centros urbanos. Então, cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Salvador, vão apresentar essa poluição, essa carga de poluição que vai para o espaço de uma forma muito mais intensa. Né? O aumento do número de veículos, a frota de veículos e tal, né? Isso aí também conduz a uma situação muito forte de aumento de poluição, de material particulado. Então, isso é um problema para nós em países subdesenvolvidos, mas também é um problema em países desenvolvidos. Londres, Nova York, Pequim, Xangai, Nanquim, Singapura, Tóquio, várias cidades pelo mundo afora, sejam de países desenvolvidos ou de países subdesenvolvidos, encontram-se basicamente com o mesmo desafio, né? O mesmo desafio, quer dizer, para onde, como e para onde deslocar a poluição toda que a industrialização promove, causa. Então, isso tem nos levado também a pensar no nosso modo de vida, no nosso modo de sociedade, né? O quanto que nós participamos dessa condição, o quanto que o indivíduo e depois o quanto que a sociedade, né? Nós somos responsáveis por isso aí tudo. Né? O aumento da demanda, aumento da produção, aumento da produção, aumento da demanda. Onde é que se conseguiria encontrar o equilíbrio dessa situação? Tá? Então, no nosso texto está dizendo ali, né? As emissões de dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido e dióxido de nitrogênio e de material particulado, como poeira, fumaça, fuligem, crescem em todas as aglomerações urbanas e industriais do país. E, obviamente, como eu disse, né, elas vão crescer ainda mais nos grandes centros, nas cidades mais fortes, nas cidades mais impactantes. Então, está ali, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né? Por exemplo, se tu pensar assim, olha São Paulo lança por ano no ar cerca de 305 mil toneladas de material particulado, 56 mil toneladas de dióxido de enxofre. Vocês viram que agora, nesses dias que nós temos tido, né, esse problema do coronavírus em escala global, deu uma desacelerada significativa da poluição no planeta. Né? A gente parou de consumir, a gente parou de comprar, né? A indústria parou de produzir. Por outro lado, obviamente, uma vez que é uma lógica sistêmica, o que está acontecendo? Desemprego vai aumentar, fome vai aumentar, as pessoas não vão ter renda para poder adquirir as coisas, já não estão tendo. Então, nós temos esse contraponto aí para ver como é que a gente vai fazer. Na época do governo Lula e do governo Dilma, aumentou muito a condição dos brasileiros de poder adquirir o seu próprio automóvel. E a frota de veículos no Brasil subiu. Né? Agora, diante da crise que nós estamos vivendo, a frota de veículos, que já é nesse nível aí, vai daí para, quem sabe, baixar. Algumas pessoas, aí deixa eu dar o meu caso de exemplo, algumas pessoas começaram a se dar conta disso e começaram a ver assim, o que pode fazer para reduzir esse impacto. Pois bem, eu agora, um pouquinho antes desse negócio do coronavírus entrar no jogo, eu vendi o meu carro. E a minha ideia é não ter mais carro. Justamente também pensando nessa situação no planeta inteiro. Assim.
Então, eu quero apostar um pouco mais no transporte coletivo. Quando eu ando de Uber, agora está tudo meio parado por conta desses problemas aí, mas eu estava andando muito de Uber aqui em Porto Alegre, você sabe, tem o chamado Uber Juntos, né? Que as pessoas entram nas caronas, das caronas entre elas ali, e quando tem um certo trajeto por onde o Uber está indo, pessoas podem entrar e podem descer no meio daquele trajeto. Né? Então, tu pode ser uma pessoa que já está, vai pegar um Uber que está no trajeto de alguém e uma parte desse trajeto também acaba te servindo, então tu vai ali junto com aquele outro pessoal que está ali. Claro que existem todos os perigos, os problemas disso aí, a questão de segurança e blá, 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 essas coisas todas aí. Mas enfim, né? Então, transporte coletivo, transportes mais amplos. E a outra coisa que é a questão da qualidade, né? Qualidade de transporte coletivo não é nenhum atrativo para a gente fazer isso. Então, é uma coisa bem mais difícil mesmo, né? Como é que nós vamos fazer no futuro, né, diante dessa situação? Agora, o fato existe uma poluição. O fato isso aqui são estudos mostrando o que cada um desses componentes faz. Né? Agora, se essa poluição é mais do que se está dizendo ou menos, se essa poluição é de esquerda, se ela é de direita, se ela é se ela é comunista, se ela é fascista, etc., aí é um outro departamento, né? É um outro departamento, que, claro, também precisa ser avaliado, mas é uma outra questão aí que a gente precisa ter um certo cuidado também. Né? Tá? Olha só. Sobre a poluição do mar. Né? Eu acho que na aula passada eu estava aqui. Eu acho que eu estava aqui. Porque eu estava pensando na situação de Nova York. Eu não me lembro se eu cheguei a comentar com você sobre Nova York. E depois comentei sobre Tramandaí e sobre as nossas praias aqui no Rio Grande do Sul. Né? Como as praias do Brasil, enfim. Né? Mas olha só essa questão da poluição no mar. E se eu toquei no assunto, deixa eu retomar, porque pode ser que alguns de vocês não lembrem. Mas vocês pensem assim, Tramandaí é um município do litoral que tem 20 mil habitantes. No verão, dezembro, janeiro, fevereiro, em tempos normais de praia, Tramandaí recebe 10 vezes mais a população da sua própria cidade. Então, orbita em Tramandaí durante os 3 meses de verão, alguma coisa em torno de 250, 300 mil pessoas. No Carnaval de Tramandaí e adjacentes ali em Bé, a cidade, ali, o município, a praia fica um ambiente lotado. No dia 2 de fevereiro, nunca me lembro se é 1º de fevereiro ou 2 de fevereiro, tem a festa de Iemanjá. O oceano, o mar ali fica uma situação bem delicada, com todo respeito aí, se alguém é da religião de Umbanda, essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, né, pessoal, isso significa que a cidade de Tramandaí recebe um aporte de pessoas por apenas 2, 3 meses, e o resto do ano então ela incha e depois ela desincha. Agora, vocês imaginem quem paga IPTU em Tramandaí, né? Quem vive na cidade. Né? Então, qual é a condição, como é que se soluciona um problema desse? Né? E aqueles que vão só ocasionalmente. Então, vocês pensem na rede hoteleira, pensem em água e saneamento básico, pensem nos esgotos, né? Para onde vai esse esgoto de 300 mil pessoas em 2, 3 meses? E isso aí tudo, pessoal, vai para o mar. Vai para o mar. Os dejetos, os chamados efluentes líquidos, né, que as empresas fazem, soltam e etc. Isso vai para os rios, dos rios vai para o mar. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Vale dos Sinos, nós tivemos um tempo atrás, isso aí já tem uns anos, né? Já tem uns, sei lá, 6, 7 anos. Mas aqui no Vale dos Sinos, não, já tem mais, tem 9 anos, foi em 2011, em 2020. Em 2011, aconteceu um negócio muito interessante aqui no Vale dos Sinos. Uma mortandade muito grande de peixes.
E deu, assim, coisa de toneladas de peixes mortos no Rio dos Sinos. 80, 70 toneladas de peixes mortos. E daí os caras foram investigar o que é que aconteceu. Aí a investigação concluiu o seguinte: as empresas ali das imediações do Vale dos Sinos, elas entram em contato com o Instituto de Meteorologia para ver qual é a previsão de chuvas durante um determinado período. Daí, o Instituto diz assim: olha, a previsão dessa semana é de chuva de tantos milímetros. Em cima de tantos milímetros de chuva ao longo de tantos dias, o volume da água do Rio dos Sinos vai subir quanto? Vai subir tanto por cento. E vai ficar em torno de um volume de tanto de água passando. Com que fluxo? Um fluxo uma determinada velocidade, com a vazão numa velocidade de tanto por tanto. Então, o que os caras fazem diante dessas informações? Os caras vão lá para suas empresas e liberam uma quantidade maior de efluente líquido, porque eles vão contar com a chuva e com o aumento do volume da água do rio. Só que teve uma vez que isso não funcionou. Por quê? Porque entre a previsão e a realidade, né, deu uma diferença. Porque não choveu tudo aquilo que havia de previsão. E daí os caras lançaram uma quantidade superior de efluente líquido no rio, e daí o nível de eutrofização da água ficou muito forte, né? Tirando o nitrogênio da água, né? Tirando a condição também de respiração dos peixes e a própria condição do oxigênio da água. E isso levou a uma mortandade bastante grande de peixes, né? Então, essa é uma situação que aparece aí nessa poluição. E esses dejetos que vão para os rios, né? Então, não é à toa que muitas vezes as indústrias elas vão se localizar, sobretudo essas indústrias que têm forte conteúdo de poluentes, né? Essas indústrias vão se localizar perto de rios, né? Por quê? Para aproveitar o sistema de tubulação, de canalização, para lançar os seus dejetos nos rios. E dos rios, a maior parte dos rios correm para o mar, então o resultado é isso daí. Tá? Olha só, nesse nosso textinho ali, né? Está dizendo assim: dejetos industriais e orgânicos são jogados em vários pontos do litoral. Sim, vazamento de petróleo em poços das plataformas submarinas e acidentes em terminais portuários e navios-tanques têm provocado graves desastres ecológicos. Sim, os polos petroquímicos e cloroquímicos lançam metais pesados e resíduos de petróleo nos manguezais e na plataforma continental. Sim. A Baía de Todos os Santos, né, está contaminada por mercúrio. A Baía de Guanabara recebe diariamente cerca de 500 toneladas de esgotos orgânicos, 50 toneladas de nitratos e metais pesados, além de 3.000 toneladas de resíduos sólidos, areia, plásticos, latas e outras sucatas. Velho, chega uma hora que o marzão não aguenta. Tá? Então, isso aí vai deteriorando a nossa condição do mar e daqui a pouco a gente não vai aguentar mais isso daí. Tá? O principal fator da poluição do solo, subsolo e águas doces é a utilização abusiva de pesticidas e fertilizantes nas lavouras. Outra forma de poluição em nível de superfície, né? As regiões mais atingidas por agrotóxicos, né, são aqui no caso do Brasil, né, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né, onde o agronegócio é mais forte e, portanto, uma agricultura mais desenvolvida é também uma agricultura mais poluente. Né? Coisas assim. Queimadas, pessoal. Aliás, no ano passado, né, 2019, foi um ano muito forte nessa questão das queimadas. Né?
E vocês viram que recentemente nosso ministro do Meio Ambiente ele andou perdoando, né, alguns crimes ou alguns desvios da lei no quesito ambiental de alguns proprietários, né, rurais pelo Brasil afora, né? Então, retirando as queixas, retirando do Poder Judiciário a possibilidade de investigação e, portanto, de criminalização de um determinado tipo de falta de cumprimento da lei. De qualquer forma, então, nós temos esse problema, né? Ao longo dos quase 5 séculos de história, desaparece quase toda a cobertura da Mata Atlântica, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Né? Se a gente pensar na Mata Atlântica, hoje a Mata Atlântica ela é só cerca de 5% da sua origem. Forte isso, né? No centro-oeste, de ocupação mais recente, o cerrado vem sendo queimado para abrir espaço à soja e à pecuária. A soja, a pecuária e, mais recentemente, a cana-de-açúcar, né? Então, isso é um problema. Nos anos 80, as queimadas na floresta amazônica são consideradas uma das piores catástrofes ecológicas do mundo. Na floresta amazônica, isso aí resultou no chamado Arco do Desmatamento, né? O Arco do Desmatamento. Então, vale lembrar aqui na floresta amazônica que o Arco do Desmatamento ou do desflorestamento envolve os 3 estados da fronteira do Cerrado com a floresta amazônica, da fronteira da floresta amazônica com o sertão, né? Então, ali os estados do Pará, né? Isso aqui é uma coisa que eu volto e meia estou repetindo para vocês, né? Então, isso aqui eu acho que todo mundo já tem bem noção, mas o Pará, o Mato Grosso e a Rondônia, né? Esses são os 3 estados que mais desmatam, que mais, né, retiram floresta do ambiente. Para fins de quê? Para fins de agricultura, pecuária, extrativismo. Tá? Agricultura, pecuária, extrativismo. Lembrem de que lá no Centro-Oeste e na Amazônia, nos anos 70, né? Aqui está falando ocupação mais recente, né? Mas que nos anos 70, né, houve o projeto chamado de expansão das fronteiras agrícolas, e que o pessoal se foi para o Centro-Oeste e para o Norte num movimento rural, né, ou num movimento interior, ou ainda num movimento campo-campo, né? Gente saindo de um campo e indo para outro. Né? E esse programa de expansão das fronteiras agrícolas foi um programa de governo, foi um estímulo do governo, foi com verba do governo. Né? Muitos agricultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, foram em direção a centro-oeste e norte do Brasil. Então, ali no centro-oeste, tu pega o Mato Grosso, né? Foram para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, para o Goiás, mas também foram lá para Rondônia, para o Pará, para o Acre, né? Para produzir agricultura e pecuária, né? No interiorzão do Brasil. Então, foi um processo de interiorização do Brasil, né? E que levou ao seu, né, desdobramento, né, e as consequências que nós conhecemos hoje. Então, a queimada. Lembrem de uma outra coisa. A queimada é legal. Em que sentido? Ela está prevista na lei. Ah, professor, então pode queimar? Pode. A questão é que queimadas devem ser praticadas na chamada estação favorável, ou seja, na época das chuvas. Por quê? Para se evitar o incêndio, né? Para se evitar a perda do solo por completo. Então, a queimada ela tem que ser controlada.
Além de ser na época favorável, que é a época das chuvas, ela tem que ser controlada. E qual é o problema em geral? O problema em geral é que, normalmente, o agricultor, o proprietário da terra, quer produzir além daquilo que está previsto no ordenamento jurídico para o seu ambiente, para a sua região, para a sua propriedade. E aí que entrou, não me lembro se foi nessa turma semana passada, que alguém falando do Código Florestal, né? E aí que entrou a questão do Código Florestal, né? Como uma forma de proteger determinadas porções da terra, do espaço, né? E daí nós vamos chamar de reserva legal e áreas de conservação, né? De preservação. Então, quando a gente fala de olho d'água, quando a gente fala de nascente de rios, quando a gente fala de mata ciliar, né? Quando a gente fala de potencial ecológico, de reserva ecológica. Então, tem determinadas áreas dentro de uma propriedade que não podem ser mexidas, não podem ser tocadas, não podem passar por processo de produção. Né? Então, tem um código florestal para isso. Né? E, consequentemente, se tu tiver uma queimada que fuja do controle, essa queimada dentro da tua própria propriedade, ela pode avançar para uma área de reserva legal, portanto que tu não poderia deixar queimar, ou ainda pode sair do controle da propriedade e ir para uma outra propriedade, onde lá tem alguma coisa de preservação e acaba, né, batendo igual. Tá? Então, situações dessa natureza. Na superfície, os desertos, né? Então, nós temos visto aí um problema de desertificação também, né? A deterioração dos solos, seja por desmatamento, seja por queimadas, seja por insuficiência hídrica de chuvas, enfim, né? Ou de cursos de rios, vão fazendo desaparecer os próprios rios e vão modificando o regime das chuvas. E isso vai fazendo a cobertura de deserto sobrepor a cobertura nativa de mata ou de campo. Então, isso aí que nós vamos chamar de desertificação. Né? Então, nós temos algumas áreas do Brasil, chamado polígono das secas, e alguns ambientes do mundo aí onde temos desertos, né? Deserto do Saara, ali na fronteira do Saara com a savana, que a gente chama de Sahel, né? Então, a chamada África Saheliana. Ali na África Saheliana existe esse tipo de problema também, né? Que o deserto do Saara vai avançando. Nós aqui no sul, embora a gente chame o nosso deserto aqui, né, o deserto dos Pampas, né, mas o nosso problema aqui no sul não é bem de desertificação, né, para efeitos de prova da URGS, nós chamamos aqui de arenização, tá? Porque via de regra, a desertificação está associada a uma insuficiência hídrica. Tá? A desertificação está associada a uma insuficiência hídrica. Agora, a arenização não é bem por insuficiência hídrica. Embora seja areia, embora vire deserto, embora o solo fique deteriorado também, mas o processo é diferente. Então, o pessoal da Federal aqui do Rio Grande do Sul dá um nome diferente porque o processo é diferente. Então, para nós aqui, é a superexploração da agricultura, conforme o nosso textinho já está dizendo, e da pecuária extensiva, associada ao regime dos ventos e associada à estrutura geológica. Conduzem a essa condição de arenização ou de deserto dos Pampas. Tá? Então, na vegetação ali do Pampa, da campanha, onde nós temos ali uma vegetação de campo, essa vegetação de campo é uma estrutura muito frágil e que a parte de baixo desse campo, que tem areia, cobre esse campo e vem cobrindo esse campo há algum tempo. Então, o pisoteio do gado,
uma agricultura de prática inadequada leva à deterioração desse solo. E essa deterioração do solo, além disso, tem o vento para espalhar, e além disso tem a estrutura geológica que contribui. Tá? Vejo que nós aqui no Rio Grande do Sul, claro que agora esses meses aí, esse ano nós estamos sofrendo aí com estiagem, né? Agora hoje vai chover um pouquinho, mas não é uma coisa comum a gente ter estiagem no Rio Grande do Sul. Né? O normal do nosso clima são chuvas regulares. Tá? O normal do nosso clima são chuvas regulares. Espécies vegetais ameaçadas, né? Substituição dos ecossistemas originais por pastagens, o extrativismo desordenado e a poluição, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam retirando determinadas espécies. Por exemplo, muito se tem feito de críticas à ideia de construção de usinas hidrelétricas, né? O pessoal fala assim, mas a usina hidrelétrica é uma energia limpa. Ela até é uma energia um pouco mais limpinha, assim, mas o seu processo de construção tem lá os seus problemas, né? Porque quando se constrói uma usina hidrelétrica, tem que se destacar uma certa área, um entorno, para que a usina seja construída. Então, ali vai ter que ter derrubada de mata, vai ter que ter retirada de campo, vai ter que ter retirada de cidade, vai ter que ter retirada de reserva indígena para a construção de hidrelétrica. E algumas condições naturais que só existem em determinado lugar vão deixar de existir. Tá? Então, essa é a alteração do ecossistema original por conta de uma construção de hidrelétrica. Então, essas coisas aí também aparecem. Tá? A área da Amazônia, né, pessoal, é em torno de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E a floresta ocupa 60% do total, equivalente a 3,3 milhões de quilômetros quadrados de floresta. O subsolo da Amazônia é rico em minérios, todo mundo sabe disso. Os grandes projetos, né? Projeto Carajás, Albrás, Trombetas, Jari. Então, a atividade muito intensa na Amazônia, obviamente que arrebenta com o seu ecossistema. Né? Pantanal Mato Grossense, de igual forma, né? Outra área assim, muito rica, muito vasta. A forma de utilização ali já é ligeiramente diferente em alguns aspectos, né? Mas também, caça, pesca, né? No Pantanal, mas também as atividades tradicionais, né? Agricultura, pecuária, né? Queimadas, agrotóxicos, né? O Pantanal sofre muito com isso daí também, né? Então, o turismo, né? Esse turismo da natureza, né? Que eu tenho um pessoal aí que vem aproveitando muito nos últimos anos, tem sido um turismo complicado também, sobretudo quando ele não vem acompanhado de uma educação, né? De uma campanha de preservação. Olha, não joga lixo, não retira tal coisa, não entra em tal lugar onde não é permitido, tal. Então, essas coisas aí também acabam, né, se sobrepondo. Tá? Os chamados POPs, né? Os poluentes orgânicos persistentes, né? Ou permanentes. Né? São substâncias tóxicas, né? Formadas por compostos químicos, né? Semelhantes aos dos seres vivos, né? Químicos orgânicos semelhantes aos dos seres vivos. Os POPs estão em todos os lugares, são repassados de geração a geração, acumulando-se no meio ambiente, nos corpos das pessoas, dos animais e das plantas. Tá? Então, são os poluentes orgânicos persistentes. Tá? Algumas dessas substâncias tóxicas são geradas em diversos processos industriais. Produção de PVC, produção de papel, então a indústria da celulose, né? Composição de produtos agrícolas, pesticidas, herbicidas, fungicidas e assim por diante. Incineração de lixo,
seja ele doméstico, industrial, hospitalar. Isso aqui tudo é uma pena que não dá para a gente ir aprofundando aqui. Aqui nós teríamos mais quase 1 hora de fala se a gente fosse pegar cada um deles e trabalhar um pouquinho mais, né, pessoal? Mas, enfim, né, aqui nós vamos acabar quase só citando, né? Então, processos industriais, né, que empregam também, né, os derivados de petróleo, então, polos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e assim por diante. Então, os processos industriais são todos eles que têm assim um conteúdo bastante significativo de processo de poluição que tem a ver com o quê? Com a dinâmica sistêmica, né? Com a nossa sociedade. A gente responsabiliza muitas vezes as indústrias, né, os fabricantes, mas eles fazem parte de um sistema, de um processo como um todo, o qual nós também fazemos parte, né? E também acabamos sendo responsáveis por isso. Tá? Em termos de lixo doméstico, né? Então, produção de lixo doméstico, olha a nossa produção de lixo doméstico em quilogramas por dia, né? Nós no Brasil até produzimos pouco, a gente é mais pobrinho, né? Então a gente até produz um tanto menos. Tá? Pensando em países onde a produção do lixo doméstico vai se dando de uma forma mais drástica, né? Para onde vai isso aí tudo? Por pessoa, né? Por pessoa. Então olha lá na Eslovênia e olha no Brasil. Quem é que tem mais água, né? Onde é que está a água no planeta? Né? Os privilégios. O problema é que nem todo mundo que tem a água tem condições de usá-la. E isso não serve só para a água, né? Isso aí nós já dissemos em relação a outros recursos também na natureza. Tá? Sobretudo os recursos de extrativismo. Então tem gente que tem recurso, mas não sabe usar. E aí tem outro que vai lá explorar. Tá? Então, olha só, nós, América Latina e o Caribe, a gente tem água bem na parada, né? Olha a América do Norte, olha a Europa. A Europa está num problemão com água. Tá? Quem é que o uso da água por região? Quem é que mais usa a água e onde é que está o maior dano disso aí tudo, né? Então, o campeão, a gente está vendo assim, né, que em determinados lugares, né, o campeão do uso da água é a agricultura, principalmente, e depois a indústria. Mas quem é que paga essa conta, pessoal? Normalmente quem paga essa conta somos nós, né? Os indivíduos, ou as famílias, ou o uso doméstico. Nós que temos o menor uso em termos de, né, região e setor, é em cima de nós que recai tanto a conta, quanto principalmente as campanhas, né? Sobre a questão do consumo da água, sobre a questão de poupar os recursos, etc. Né? Então, mesmo que a gente faça a nossa parte, mas o setor agrícola não fizer a parte dele, ou o setor industrial também não fizer a parte dele, então a gente vai vendo essa deterioração aí. Né? Olha o quanto que pesa a agricultura na Ásia e no Oriente Médio. Olha o quanto de água pesa nessas regiões. E olha a África. Então, nos ambientes onde a atividade primária ela é muito forte, né, obviamente que ali o uso da água vai se tornando mais acentuado. E, obviamente, também, né, como o cômputo geral não deixa de ser o somatório dos países, né, onde as coisas acontecem, então a média mundial também vai dar isso daí, né? Agricultura primeiro, indústria segundo, e depois o uso doméstico em terceiro, no mundo inteiro. Tá? Olha os países líderes com mais água doce no mundo. É nós, Brasil. Tá? Entre os grandões, hein? Rússia, Estados Unidos, Canadá, China.
né? Entre os países de maior extensão de terras no globo, nós temos a maior e melhor porção de água doce. Aqui vale a pena a gente lembrar dos nossos cursos hídricos, né, dos rios, bem como das águas subterrâneas, os aquíferos. Vale lembrar que nós temos o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, os dois maiores do mundo em território brasileiro. Um deles 100% no Brasil, que é o Alter do Chão, lá embaixo, lá no norte do Brasil. E o outro, o aquífero Guarani, com 80% dele dentro do território brasileiro. Tá? Agora, vejam só, quem é que tem mais água, mas quem é que mais usa? Tá? Então, olha só, o consumo per capita de litros de água por dia por habitante. Olha os Estados Unidos, olha o Brasil. E olha a Etiópia. Tá? Então, esse aqui é um desafio também, né? Um problemão. Assim. Como é que nós vamos trabalhar essa questão de água, né? Futuramente. Tá? As lanternas, já que tem menos água. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque Bahamas está na América Latina, né? Bahamas está na América. Na América Central. Ali. E olha só. Os privilégios, regiões com mais água por habitante. E olha a situação de Bahamas. Então, vejo que Bahamas, embora esteja num ambiente onde, em tese, a água aparece com certa abundância, nas Bahamas, efetivamente, essa água não está disponível nesses termos. Tá? E aí, então, um demais ali, né? Arábia Saudita, complicado. Singapura, complicado. Emirados Árabes, os lanterninhas. Tá? Sobre o aquífero Guarani, que eu já tinha falado um pouquinho, né? Acho que tem um outro slide um pouquinho melhor. Ah, não, é esse aí mesmo. O aquífero Guarani, pessoal, olha só. 80% do aquífero Guarani está dentro do Brasil. E uma partezinha do aquífero Guarani pega a Argentina, Uruguai e o Paraguai. 20%. Mais ou menos. Tá? Então, essa reserva. Aqui no Brasil vem desde onde? Ó, parte dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, pega essa parte norte e noroeste do estado ali, né? Ó, dá para ver ali. Tá? Onde essa condição acaba aparecendo um tanto melhor. Tá? No sentido geral do mundo, né? Da água disponível no mundo, da água que a gente pode trabalhar no mundo. 5% dela estão em rios, lagos e represas. 95% em aquíferos subterrâneos. Tá? Ali o processo de desertificação, conforme eu já tinha tratado antes. Tá? Nos processos de desertificação, a gente pode reunir aqui outras questões. Né? Tu tá vendo que esse ambiente aqui está todo irregular, né? Ele está cheio de vossorocas. Então, os processos de ravinamento e de vossorocagem acabam aparecendo junto disso daí. Né? Questão da água no mundo. Tá? Então, aí foi essa questão ambiental para a gente lembrar. Antes de eu terminar com você, só dar uma passadinha ali. A minha ideia era trabalhar uns exercícios também, mas no fim eu acabei me estendendo muito aqui, né? Mas olha só, tu vai ali na tua página 518. Página 518. Tá? Vamos olhar ali, ó. Estimativa de emissões de gases do efeito estufa no Brasil. CO2 e GWP, né? Que quer dizer potencial de aquecimento global, né?
Então, em relação ao potencial de aquecimento global. Então, se a gente olhar ali, ó, quais são os processos que emitem mais gases? Tá? Então, olha ali, ó, o CH4, da onde vêm os processos, né? E ali dentro do gráfico está mostrando para nós ali, né? Disposição de resíduos, tratamento de efluentes industriais, incineração de resíduos. Os gases que vão para o efeito estufa, né? Em grande medida, quem são os agentes responsáveis, ou seja, os tipos de processos responsáveis. Tá? E ali no mapinha bem embaixo, na direita, está mostrando assim, ó, ranking em CO2. Tá? Então, no ranking em CO2, né, quem é que aparece em primeiro lugar hoje, né? O cara que mais polui é a China, o país que mais polui é a China. Em segundo lugar, então, vem os Estados Unidos. O que fez lá no passado, aquela questão do protocolo de Kyoto, né? E a diferença de pensar no protocolo de Kyoto lá atrás e pensar no protocolo de Kyoto hoje, ou seja, o Acordo de Paris. Isso em se tratando de resíduos. Tá? Página 519. Indústria. Estimativa de emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Tá? E depois tem ali no mundo. Tá? Mas no Brasil, o que é indústria? Quais são os processos industriais, né, que emitem mais gases? Aí está mostrando ali para nós. Por isso que eu estava sentindo uma dificuldade. Né? Está faltando os olhos. 80% tem a ver com ferro e aço. E vem em cima do que? Produção de metais e produtos minerais. A produção de minerais e a transformação do minério em metal propriamente dito. Quer dizer, a industrialização do extrativismo. Tá? Então, está ali essa condição, né, para o ferro e para o aço em si. Então, 83% da indústria tem a ver com produção de ferro. Lembra de que o Brasil tem lá no Carajás, quadrilátero ferrífero e maciço do Urucum, as principais áreas de produção de ferro, de extrativismo mineral, ferro e manganês. E depois seu processo de industrialização envolvendo principalmente as indústrias, sejam elas de caráter transnacional, sejam elas de caráter nacional, nessa composição aí de extração e transformação, né, no processo de poluição. Tá? Ranking em CO2 industrial no mundo. Tá? Primeiro lugar, China. Segundo lugar, Estados Unidos. Entre os poluentes industriais. Página 520. Agropecuária. Olha as vaquinhas chegando ali. Aqui é um troço complicado, né? Porque tocou na vaca, tocou em carne, comida, já começa a dar fome. Né? Então, olha ali, estimativa de emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Tá? Olha ali em cima na vaquinha ali, aparece assim, ó, 42% dessa poluição bruta vem em cima do que? Da mudança do uso da terra. Tá? Então, essa agricultura do agronegócio, ela tem sido extremamente, né, delicada nesse conteúdo. Né? Ali diz assim, quais processos emitem mais gases? 84,1% gado de corte. O que do gado de corte? Fermentação entérica, 56%. Solos agrícolas, 36%. Tá? E ali no ranking em CO2, vindo, né, da condição
das vaquinhas. Primeiro lugar, China. Segundo lugar, União Europeia. Terceiro lugar é nós, Brasil. Tá? Se bem que nós, o Brasil e a União Europeia, ficamos basicamente com o mesmo percentual. Foi? Muito bem. Energia, estimativa de emissão de gases do efeito estufa por produção energética. Pessoal, essas pagininhas aqui eu não quis colocar nos slides, porque essas imagens aqui estão tão bem trabalhadinhas aqui, que eu disse assim, vou trabalhar direto no livro. Mas a gente poderia ter colocado nos slides também. Quais os processos que emitem mais gases? Tá? Na produção de energia. Está ali, ó, 40 CO, né? Então, monóxido rodoviário, 91,2%. Rodoviário. E desse rodoviário, então, o que vai acontecer? 46% é o transporte, consumo de combustíveis em atividade de transportes em diversos modais. Tá? Então, no modal rodoviário, claro, no ferroviário também, né? No hidroviário também, mas tá ali, né? Então, 46 vai no transporte. A energia gasta no transporte é uma das grandes responsáveis pela poluição atmosférica de gases, né, do efeito estufa. E lá no mundo, quem é que aparece em primeiro lugar? China. Segundo lugar, Estados Unidos. Vocês viram que a China aparece em primeiro lugar em tudo, praticamente. Tá? E, para terminar, 522, tá? Estimativa de emissões de gás de efeito estufa no Brasil, levando em conta o uso da terra. Como é que se usa a terra? Desse uso da terra, do uso bruto, 32% é agropecuária, 26% é energia. Então, do uso da terra, quais são os processos que mais emitem? 59% é na Amazônia, 29% no Cerrado. E o que mais pesa? 96% é desmatamento, degradação ou conversão de solos em atividades rurais. Tá? Olha aqui, agora há pouco quando eu falei da China, primeiro em tudo, né? Então aqui nós vamos ter uma mudança. No ranking global, primeiro lugar, Indonésia. Segundo lugar, Brasil. É nós. Então, o nosso jeito de usar a terra é o segundo pior jeito do mundo. Só perdemos para a Indonésia. Ok? Então, sobre impactos ambientais, problemas ambientais, questões ambientais, esse é o nosso, né, desafio e, ao mesmo tempo, o nosso aprendizado, né, dessa aula. Tá, queridos? Como nós já estamos indo para o finalzinho da nossa aula, então eu vou deixar os exercícios desse livro para vocês fazerem agora, essa semana, aí na tua casa. E na semana que vem, quando a gente for começar o outro livro, daí eu dou um tempinho para ver os problemas, as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa parte da matéria. Tá, queridos? Foi aí? Tchau para todo mundo. Tudo de bom? Tem alguém por aí ainda que possa me dar tchau? Falar nem pensar, né? Nem para dar tchau. Fala tchau aí. Tchau, Obrigado. Riquinho. Ai, riquinhos do prof. E hoje só a Tainá apareceu, né? Semana que vem vocês se arrumem e tratem de aparecer. Guris, põe uma gravata. Imagina, 8 horas da manhã o cara botando terno e gravata. Né? Então tá. Foi. Tchau.